A carreira de medicina veterinária aqui no Brasil está se transformando, e muito rápido. Aquilo que garantiu o sucesso de um profissional há uma década, hoje já não é mais suficiente. Com o mercado cada vez mais competitivo, fica a pergunta: como se destacar? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E para a gente entender o tamanho do desafio, vamos começar com um número. Hoje, no Brasil, somos mais de 163 mil médicos veterinários. É um verdadeiro exército de profissionais. Isso quer dizer que a competição já começa bem acirrada desde o momento em que se pega o diploma. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente a nova realidade. A era do clínico geral, aquele profissional que faz de tudo um pouco, está chegando ao fim. O mercado agora está exigindo um novo tipo de profissional. Mas que profissional é esse, afinal? Para a gente navegar por esse tema, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender essa nova realidade do mercado. Depois, por que a especialização é a melhor estratégia que existe. Aí a gente vai explorar tanto os caminhos mais tradicionais, quanto as novas fronteiras, conhecer a jornada de um vet de selvagens e, no final, te ajudar a refletir sobre qual caminho seguir. Então vamos começar mergulhando nessa nova realidade da veterinária. Analisando o mercado como ele está hoje, fica muito claro por que essa mudança se tornou tão urgente para quem está na área. E aqui está a raiz de tudo. Pensa só, mais de 500 faculdades formando gente nova todo ano. A saturação do mercado é inevitável. E isso força todo mundo a repensar a carreira. Bom, então qual é a estratégia para sair dessa? Se especializar. Diante de um mercado tão cheio, a diferenciação vira a palavra-chave. Vamos ver como a especialização não só cria esse diferencial, mas impacta diretamente na grana que entra no fim do mês. E aqui o impacto fica visível, direto no bolso. Especialização não é só sobre status, não. Ela se traduz, sim, em um faturamento maior. Como o gráfico mostra, a consulta de um especialista pode valer até 60% a mais. É um diferencial financeiro muito claro. E aqui tem um ponto fundamental. É preciso entender o que realmente significa ser um especialista com título no Brasil. Não é só fazer uma pós-graduação, tá? Para ser reconhecido oficialmente, é preciso ser aprovado numa prova do Conselho Federal de Medicina Veterinária. É um processo bem rigoroso que valida de verdade o conhecimento. Agora, se preparem para este dado porque ele é de cair o queixo, a exclusividade. Em 2022, daquele universo de mais de 163 mil veterinários, sabe quantos tinham o título oficial de especialista? Apenas 123. Mas por que tão poucos? Porque o processo é extremamente exigente, com provas dificílimas que cobram um nível de conhecimento muito acima da média. E isso só mostra o valor e o diferencial gigantesco que essa titulação confere. Certo, agora que a gente já entendeu a importância de se especializar, vamos dar uma olhada nos caminhos mais tradicionais. São aquelas rotas de alta demanda, que formam a base da profissão e que continuam sendo escolhas bem seguras e muito rentáveis. Bom, essas são as áreas que vêm primeiro à cabeça da maioria, né? Elas são impulsionadas pelo mercado pet, que não para de crescer, e pela humanização dos animais. Então, a demanda por especialistas em clínica, cirurgia, dermato e, claro, diagnóstico por imagem continua altíssima. E o retorno financeiro, claro, acompanha essa demanda toda. Um cirurgião veterinário experiente, por exemplo, pode tranquilamente ter um salário que passa dos R$10 mil por mês. Isso prova que seguir um caminho tradicional ainda é uma aposta de muito valor. Mas a veterinária não vive só de tradição, né? Agora é hora de olhar para o futuro, para as novas fronteiras. Vamos explorar alguns campos super inovadores que estão surgindo e que prometem revolucionar o mercado. Olha só, a gente está falando de áreas que há poucos anos pareciam coisa de ficção científica. Telemedicina, conectando especialistas a pacientes em qualquer lugar, medicina canabinoide para tratar dor crônica e até inteligência artificial ajudando em diagnósticos super complexos. A tecnologia está criando um campo de jogo completamente novo. E por que essas áreas estão crescendo tanto? É a combinação perfeita. Avanços tecnológicos, um quadro de leis e regras ficando mais claro e uma sociedade que valoriza cada vez mais seus pets. Isso cria o ambiente ideal para a inovação florescer. Para a gente ter uma ideia do que significa seguir um caminho menos óbvio, vamos conhecer a vida de um veterinário de animais selvagens. É a história de um profissional que escolheu a paixão pela vida selvagem, enfrentando desafios enormes e colhendo recompensas que são únicas. Foi exatamente isso que o aspirante a veterinário de selvagens, Rodrigo Rabelo, ouviu de um professor. E o pior,
na primeira semana de faculdade. Imagina o balde de água fria logo de cara. Mas mesmo com esse desânimo inicial, ele foi em frente e seguiu o sonho. Hoje ele trabalha com uma variedade incrível de animais, desde os pets não convencionais que a gente vê em clínicas até o manejo de grandes vertebrados lá na África. Esse slide mostra bem os dois lados da moeda. De um lado, é um caminho extremamente exigente, com risco real de burnout, de esgotamento. Mas do outro, oferece experiências incomparáveis e a chance de ter o mundo como escritório. E para quem consegue se destacar, as recompensas financeiras podem ser bem altas. Em zoológicos, por exemplo, o salário mensal pode passar fácil desse valor. Isso mostra que paixão e rentabilidade podem sim caminhar lado a lado. Bom, depois de ver os caminhos tradicionais, as novas fronteiras e uma jornada de pura paixão, a pergunta que fica é: qual caminho seguir? Com tanta opção, como é que se encontra o nicho ideal? Essa tabela aqui ajuda a ter uma visão bem clara para a gente poder comparar. A cirurgia, por exemplo, oferece uma rotina intensa, mas com retorno alto. A telemedicina já é uma pegada mais remota, baseada em tecnologia. E a medicina de selvagens tem uma rotina imprevisível, mas com experiências únicas e um ótimo potencial financeiro em nichos certos. No fim das contas, a melhor escolha é sempre a estratégica. É aquela que consegue equilibrar a realização pessoal com o que o mercado precisa, criando uma carreira que seja ao mesmo tempo gratificante e sustentável a longo prazo. E a gente encerra com essa pergunta que na verdade é um chamado. Num mundo em que ser generalista já não basta, se especializar não é mais uma opção, virou uma necessidade. A grande questão agora é decidir qual marca deixar na profissão.